Olá, meus queridos, que a paz do Senhor seja com todos, sejam todos bem-vindos em mais uma edição de Pelo Pão de Cada Dia. Encontro semanal nosso, eu falando desde Foz do Iguaçu, para todos que têm o interesse de ouvir, e assim também estamos conversando, numa conversa que se estende a cada semana, em prol de um bate-papo saudável, não jamais na presunção de ensinar alguma coisa a alguém, mas de nós discutirmos alguns pontos que são interessantes no nosso dia a dia, que passam por vezes despercebidos, sem que nós possamos dar conta ao que está acontecendo, porque estamos tão atribulados ultimamente, estamos tão atidos às muitas necessidades, às muitas informações. A dinâmica do nosso tempo, ela é uma dinâmica extraordinária e nós temos hoje um tempo que é recorde, um tempo que tudo acontece simultaneamente, tudo acontece full time, tudo acontece de uma maneira impressionante. E é impressionante, é maravilhoso estarmos vivendo nesse tempo. Eu me regozijo, meus queridos, um tempo de tanta riqueza, de tanta oferta, de tanta oportunidade de riqueza. Eu me maravilho tanto e agradeço a Deus a cada momento por viver num tempo tão rico, tão promissor, um tempo tão maravilhoso como este que nós estamos vivendo, mas com toda essa oferta, com toda essa disponibilidade que nos é dada de aprendizado de vida, de opinar, de decidir, de escrever, de fazer parte, de integrar a própria história, pessoas ainda encontram-se sofredoras, encontram-se perdidas, encontram-se aforismadas. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, meu Senhor querido. Um pouco mais para conosco, porque parece que somos tão lerdos para aprender, somos tão ingratos às vezes, nos parecemos ou nos mostramos tão confusos quando as coisas são tão claras, cada dia mais. Eu louvo a Deus pela minha vida nesse tempo. Louvo a Deus pelos meus irmãos, louvo a Deus pelos tantos que compõem a humanidade nesse tempo. E veja bem, não estou falando tão somente dos amigos, dos chegados, dos que congregam comigo, dos que comungam do mesmo pensamento. Ao contrário, também e muito mais pelos tantos que não conheço, pelos tantos que não pensam como eu, não agem como eu, e todo esse universo que por trás ou encobre o mistério extraordinário do Senhor Deus. Como é maravilhoso o amor de Deus, a plenitude, a grandeza do Senhor, que nós não a compreendemos, não entendemos de forma alguma. E nesse tempo, quando então recordando o passado, vemos as muitas dificuldades pelas quais nossos antepassados viveram, dificuldades de sobrevivência, dificuldades de conforto, ausência de conhecimento, ausência de recursos e tantas coisas que permearam suas vidas e que trouxeram também à humanidade sofrimento, dor, tristeza, tantas coisas, enfim. Mas nós estamos vivendo agora exatamente, não digo o contrário, mas num tempo tão diferente dos nossos antepassados, alguns até sofredores. Estamos vivendo à luz de tanta coisa maravilhosa. Ainda hoje, digamos que tudo aquilo que se descobrir, todo e qualquer avanço que a ciência der agora, tudo que ele nos acrescentar agora, pois eu digo, ainda se não houvesse tanto acréscimo assim, já haveria disposição suficiente
para nós vivermos com felicidade, com abastança, com muita alegria e com conforto suficiente. Nós temos, queridos irmãos, na verdade, muitos recursos nesse tempo. Nós temos nesse tempo agora já o suficiente para que nós repousemos ou descansemos ou nos encontremos de uma maneira tal a desfrutar cada momento. Mas a ganância do ser humano, também a inquietude do seu espírito, faz com que ele busque cada vez mais e, por fim, invente coisas que serão algumas boas e outras talvez nem tanto. Eu digo até, não com exagero, que é bem provável que chegamos num ponto em que deveríamos repensar e nos satisfazer com certas coisas, tipo dar uma pausa, não é comodismo, mas estamos criando e gerando tantas coisas, vamos desfrutar destas coisas agora. Vamos tomar um tempo para delas desfrutar, dar um descanso à frente, mas nós estamos a renovar os nossos anseios, os nossos sonhos, a inquietude de buscar sempre mais e nunca estar satisfeito, está despontando agora no ser humano um comportamento cuja consequência agora beira a sua intranquilidade, patrocina a sua insatisfação ou gera nele uma tristeza e até porque não até incerteza. É como se nós nos perdêssemos no caminho, portanto buscar. E começo com um grupo de pessoas no melhor sentimento possível de buscarmos o melhor. E aí então há ciência nisso. Nisso há amor. Existem fatores positivos. Mas a vida parece ganhar a dimensão de um jogo. De busca, busca, busca. E no meio disso não descansamos. Atropelamos as coisas vitais nossas. Nosso tempo, nosso descanso, nosso almoço, nossa janta, nosso horário, o próprio horário biológico nosso já começa a se alterar. E acabamos então, como uma criança que se perde numa brincadeira. Nos chafurdamos nesta busca constante de já não sabemos o porquê. Você já não tem o suficiente, já não é o suficiente, já não atingiu o seu objetivo, não, mas eu quero mais, eu quero mais. Agora, quando olhamos para fora, já pensamos em renovação dos nossos móveis, renovação da nossa tecnologia. Já os celulares são anunciados de que há uma nova leva de celular e que isso já é obsoleto. E não importa se ele está me servindo ou não, mas a ideia de ser melhor me atrai e eu já me endivido para isso, ou eu já desgosto ou já desdenho do que eu tenho. E nem tiro o verdadeiro proveito. E se por fim alguém lá usando um telefone disse, o telefone é, por exemplo, a finalidade dele de ouvir, de fazer ligação, o meu basta, não tem câmera, não tem nada, ainda daqueles antigos, então é obsoleto completo, é incompreendido. Quero dizer que se nós não nos atermos, nós seremos engolidos como um trabalho, tal qual assim o canibalismo, uma ação que canibaliza. A minha vontade de crescer, ela nunca cessa, a minha vontade pelo novo, pelo progresso, o avante sempre. Canibalizo então agora a mim mesmo, tira a minha vida. O canibalizar quer dizer eu me autocanibalizo. Eu, como o meu tempo, eu tiro o que é essencial para mim. Aquele tempo que era para mim estar tranquilo, pensando, refletindo, curtindo, não. Já foi retirado de mim. Foi tirado, ele foi reciclado, ele foi agora revisado e tem uma nova postura. E sempre adiante. Então hoje coisas simples tornam-se desafios. Nós temos um desafio grande nesse tempo, que são os filhos. Parece que dessa nova geração não se vale nada do que se já viveu. A criação dos filhos de um tempo atrás
já não são parâmetro para os novos, porque embora seres humanos, eles são tão diferentes em comportamento. E vejo isso num período de uma geração, um período curto. Mas parece que nem os avós têm agora a resposta que os filhos também não têm. Parece que ninguém tem mais respostas. E por quê? Diante de tanto adianto, de tanto esclarecimento, de tanta cultura, de tanto a comparação, de tanta literatura, de tanto exercício do pensamento, o que está acontecendo conosco? O ser humano está se canibalizando a si mesmo. Estou me matando e ninguém é responsável por isso. Eu mesmo sou. Porque agora eu já não sei o que faço do meu tempo, do meu precioso tempo. E agora já me perco, já me deixo levar pelas muitas ofertas que se me aparecem. Porque, conversando há pouco com algumas pessoas, quantas opiniões se tem a respeito de coisas específicas. Crianças hoje já são chamadas a terem um parecer sobre determinados assuntos. Opinam. Crianças pequenas, claro, crianças, né? Já estão opinando coisas que nós levamos muito tempo para pensar. Agora, alguns adultos que deveriam ter uma postura, deveriam ter uma posição em relação a certos assuntos, estão confusos, não têm. E por vezes crianças agora já estão nessa necessidade de ter uma opinião própria, ou já emitem isso quando no seu crescimento. Então vejam que coisa complexa, que coisa maravilhosa. E isso eu assisto de uma maneira assim, vendo o excesso de informação, que está causando agora nas pessoas um abalo muito grande. Essa oferta está tirando o foco das pessoas ou está fazendo com que elas sejam focadas em uma única direção. O ser humano já não é mais aquele generalista, aquela pessoa que entende um pouco de tudo, aquela pessoa que, na verdade, entende tudo, ou de tudo, ou sabe passar com firmeza os muitos desafios. Agora ele é especialista em uma determinada área, se gaba do conhecimento que ele tem, exacerbado de uma coisa em específico, mas é completamente desprovido das demais coisas. Então, nisso nós vemos que essa disposição se dá porque a nossa Constituição não foi feita para isso. Estamos exigindo muitíssimo de nós. Estamos escolhendo um caminho sem volta. Estamos escolhendo ou propondo um desafio a nós mesmos que nós não iremos superar, que está muito além das nossas possibilidades. Estamos complicando agora aquele jogo, estamos mudando os níveis do jogo e tornando cada vez mais complicado, difícil. Por fim, nós já não estamos conseguindo mais agora nos arranjar dentro desse processo, dentro desse cenário. Nós não estamos mais conseguindo agora nos localizar. Estou vendo pessoas com muita dificuldade em coisas tão básicas. Estamos assim preparados para desafios tremendos no sentido de eu dou a minha vida a estudar, a trabalhar em alguma coisa. Mas uma fraqueza muito grande no sentido de o ser humano em si. Hoje encontramos o profissional. Encontramos hoje o bem-sucedido. Encontramos hoje a pessoa de sucesso. Encontramos hoje o especialista. Mas como é difícil encontrar uma pessoa que traga paz, um posicionamento tranquilo, uma capacidade de ser gente, uma capacidade de pensar nas coisas mais simples possível. E se hoje escolhe, por exemplo, se escolhe a poesia, ele se
ele destitui completamente de outra área. São como as disciplinas que nós escolhemos dentro da faculdade, ou escolhemos para seguir. Eu encho demais minha cabeça com isso agora, porque estou no meio de pessoas muito capacitadas que exigem muito de mim. Então, ficou um déficit ali. E se eu insisto em querer me completar, em querer ser um pouquinho mais amplo, então eu entro num estresse. Eu acabo me estressando, eu acabo me estafando, eu acabo falindo agora meu reservatório de força e daqui a pouco eu estou cheio de doença. Daqui a pouco eu estou perdido, daqui a pouco eu estou ali transtornado, eu estou abatido no meio do campo de batalha com tantas ideias. Isso está acontecendo conosco hoje. Estamos exigindo que o ser humano seja um especialista. Estamos exigindo que cada qual perto de nós ele tenha uma referência hoje de sucesso em algo. Não importa se ele é egocêntrico, se ele é excêntrico, não importa se ele é esquisito, mas ele é importante. Mas ele entende demais disso. Aquilo é um doido, aquilo ali dá até medo dos costumes dele, mas é um grande psiquiatra, é um grande artista. E estamos tão acostumados e tão conformados e aceitamos tão bem as esquisitices de artistas que então já nem se comenta, aquilo parece até bonito. São esquisitos, são pessoas às vezes que nos assustam pela forma com que pensam, que fazem. Quando vamos ver as suas vidas pessoais, ou eles não têm, ou quando têm, mostram uma coisa muito esquisita, medonha. Então, basicamente, porque eu estou indo numa coisa aparentemente complexa assim, tão complicada? Não é simples. É para dizer que você não é esse super-homem. Quando você está projetando, está aceitando o convite ou a sugestão desse tempo de ser mais um elemento de sucesso dentro da sociedade, no contexto da história desse tempo, no contexto das expectativas hoje do homem, especialmente também as expectativas sociais, o status teu, aí você vai se perder. Aí o teu organismo vai perder com isso. Aí você vai falir aquele reservatório de beleza, de paz. Daqui a pouco você vai se moldar tanto a isso, de uma forma espartana, a ponto de que você já não vai mais se identificar, não vai mais se conhecer. E dias atrás ainda, pessoas saíram numa festa, tomavam uma bebida, se soltavam, e ali você diz, essa é a verdadeira pessoa. Os psicólogos, inclusive, comentam sobre isso, que aquele primeiro estágio de embriaguez, ou os primeiros goles, não ainda embriagado, revela muito do o que eu sou, na verdade. Você fala muito, você sou alegre, você sou corajoso. É o estágio antes de estar bêbado. Isso eles dizem, não estou defendendo. Mas quero dizer, pessoas estão se destravando, se conhecendo, ou se permitindo esse tipo de coisa para se conhecer um pouco. Mas e agora? Agora estão surtando. Mas agora surtam, e diferente dos outros que podiam surtar e se esconder, ou surtar só no trabalho, ou surtar só quando fosse rico, ou mostrar sua fealdade, sua feiura, somente quando está rica, porque quando a pessoa está rica, quando ela está por cima do modo de fazer, tudo que é coisa feia é perdoável. Tudo tem uma justificativa, tudo tem uma forma plausível, todo mundo discute, todo mundo aplaude, todo mundo de alguma forma segura a barra dele, ou acha isso, torna ainda isso bonito, ou alegre, ou se torna isso divertido, qualquer coisa parecida. Mas agora, quando eu trago para minha família, quando é no contexto de eu entendo um serzinho de 2, 3 anos de idade, que começa a mostrar um comportamento que eu nunca vi. Quando ele me desafia a ser ser humano, eu digo para ele, eu não tenho tempo para as tuas vontades, eu não tenho tempo para as tuas perguntinhas, eu não tenho tempo para as tuas indagações, eu não tenho tempo de brincar com você, a vida é séria, a vida é isso, eu não tenho tempo, eu não tenho. Estamos mostrando a nossa incapacidade, estamos mostrando essa proporção nossa que está saindo. Daqui está saindo uma energia tão grande para que eu seja vitorioso na minha vida financeira, na minha vida profissional. Estou tirando de algum lugar. Esse lugar vai refletir quando vir um filho.
ou quando vir situações na minha vida onde eu precise mostrar a forma com que foi criada a minha estrutura. Não, eu saqueei departamentos em mim e injetei ali. Foram investimentos que eu fiz. Eu tiro um pouco do meu sono e coloco aqui. Eu tiro um pouco agora da minha diversão. E aqueles que começam a faculdade dizem, não, em 5, 6 anos eu não soube o que era um final de semana, eu não soube o que era um jantar bom, eu não soube o que era uma viagem. Então ele tirou de si, tirou de departamentos, ele emprestou, ele investiu ali, eles ficaram em descoberto. Mas agora, quando o ser humano é chamado em momentos específicos de desafios pessoais, o que eu penso, o que eu acho, uma cirurgia quando eu a enfrento, uma situação quando é com o meu filho, quando é com a minha casa, em que eu preciso me demonstrar e eu logo digo onde é que está o avô, a avó, o fulano, o ciclano, o especialista. Já pega o telefone, se compreendendo. Estamos agora negociando, digamos, voluntariamente, elementos em nós que vão destacar agora, talvez em prol de um lado financeiro ou de uma fama, vão descobrir ou vão destacar a minha parte fraca. E vai acontecer isso. Isso vai aparecer porque o mundo não pede nada de mim. Olha, aqui só vai morar quem é engenheiro, ali só vai morar quem é formado, só quem tem o primeiro grau, o segundo grau, só quem é. Não, a Terra é para o ser humano. Só que esse ser humano, ele não se preparou para ocupar o seu lugar. Ele preparou-se para uma sociedade. Ele preparou-se para um esquema, ele preparou e se adequou para aquilo. E a sua inteligência abandonou agora nesse processo uma coisa chamada sabedoria. Ele tem muito mais inteligência, muito mais habilidade, muito mais destreza, muito mais capacidade nesse sentido do que verdadeiramente agora a sabedoria. Raciocinar, pensar, elaborar uma resposta, não digo rápida, mas uma resposta pronta. Uma coisa natural, um comportamento natural, uma firmeza diante das muitas adversidades. Isso é coisa que se perde lá em Provérbios. Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6 diz: Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Opa! O Senhor dá a sabedoria. Então nós temos aonde conseguir essa sabedoria. Porque nós vamos perdendo à medida em que, quer ver um exemplo que eu vou dar agora, de uso. Você vai fazer um curso de inglês, e está bem no curso de inglês, está estudando 3, 4, 5 anos, 6 anos. Ficou 2 anos fora da escola. Você esqueceu 60%. A tua habilidade reduziu muitíssimo a tua capacidade. Aquele que assiste filmes diários e tudo mais, ou conversa com intercâmbio, tem mais capacidade. O que foi para outro país e lá só fala inglês, se adequa melhor. Então, quer dizer, essa falta de convívio faz com que você vá esquecendo, que você vai se desqualificando. Na questão da sabedoria, aqui o Senhor está prevendo, está dizendo, porque do Senhor, o Senhor dá a sabedoria, ele está dizendo, vai chegar uma hora que para você a inteligência, a habilidade de se virar em situações vai ser mais importante do que ter a sabedoria das coisas de si mesmo e do mundo. Você prefere ter a inteligência para se virar no mundo, a inteligência para conquistar posições, a inteligência para se livrar daquilo que você não deseja no momento ali, o conforto, buscando sempre o destaque, e nisso está se apartando da sabedoria. Porque a sabedoria é um exercício, embora esteja em você. Ela tem que ser despertada e você vai encontrá-la na medida, você vai aumentá-la, vai exercitá-la como um músculo que você exercita, à medida em que você encontra pessoas que falam de sabedoria. Mas quando você, no teu trabalho, não interessa a sabedoria, mas o conhecimento, não interessa a sabedoria, mas a capacidade de exceder o normal, de se
sobrepor ou de se subjugar. Então, aqui a sabedoria sai, porque a sabedoria, ela valoriza o saber de si, de Deus, da vida. Ela valoriza você como ser humano e jamais vai descuidar de você, porque é a consciência de quem você é, do que você necessita, do que você representa, do que você de fato é. Em todo o contexto, desde que você vive, depois que você morre, tudo isso é sabedoria. E ela vem de Deus. Deus dá a sabedoria. Mas quando você só exercita a inteligência, porque ela te projeta, ela se destaca, porque poucas pessoas estão interessadas em filosofar sobre a vida ou saber sobre Deus, ou saber, muitos inclusive não têm religião, são avessos a isso. Nós exercitamos demais a nossa habilidade de pensar a mnemônica, ou de repetir, ou de gravar, ou de lembrar, ou de habilidade de transpor num curto tempo coisas que levariam muitas horas para serem feitas. Então essas habilidades todas são agora dispostas por aplicação da inteligência e que vai naturalmente crescer nessa medida, mas ela tem um parâmetro. Ela não contempla exatamente tudo o que você necessita. Ela é por etapa, ela é por gênero, ela é por momentos da tua vida ali, mas ela desprovê, quer dizer, ela deixa em descoberto aquilo que você gostaria de saber, das coisas mais simples. Então você vai encontrar pessoas na vida que, embora não sejam brilhantes aos olhos da sociedade e do mundo, elas são cheias de sabedoria e têm uma paz, uma firmeza. Elas têm uma certeza de si. Parece que nada as abala, ou mesmo nas adversidades mais exigentes, que exigem mais, ela ainda assim tem uma forma de superar que está muito além do que a maioria das outras que não se dedicaram a isso. Porque a sabedoria, o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Pois bem, para que o ser humano não se perca, sabendo o Senhor é o nosso Criador, sabe tudo sobre nós, claro, é óbvio que todo ser humano vai se dedicar à sua carreira, aos seus anseios, e é claro que se ele não for alertado, despertado já de jovem para a sabedoria, ele não irá cultivá-la, ele irá mesclar, ele irá travesti-la, ele vai usar a inteligência para se fazer de sábio, ele vai usar o seu dinheiro, a sua posição para se fazer de sábio, e é por isso que nós encontramos muitos sábios hoje em dia, porque encontramos homens bem-sucedidos. E quem é a pessoa destes séculos? Provavelmente vão falar Bill Gates, vão falar Elon Musk, vão falar... São pessoas que se deram bem, estão bem financeiramente, são pessoas que inventaram equipamentos, inventaram... Mas cadê os sábios desse tempo? Cadê os homens e mulheres que representam a verdadeira sabedoria? E hoje, quando também, é para vocês terem uma ideia como isso é um conjunto e ele é uma espécie de um efeito dominó ou cascata, como achar. Hoje não se tem a figura de dona de casa e de mulher assim. Hoje se tem, até parece feio dizer, uma dona de casa hoje é um retrocesso, é um atraso e já dá a impressão de uma pessoa ignorante. Mas se tem hoje pessoas que não abandonaram o lar, mas que reposicionaram em relação a ele. E sempre com aquela necessidade objetivo de vencer. Sim, a inteligência diz, aplique-me e eu vou te dar um resultado. Como você trabalhando, você vai ter o teu salário, o teu sono. Mas não quer dizer que vai suprir o que no fundo você busca, que é a felicidade. A diferença da inteligência e a sabedoria, quando separadas, porque deveriam andar, a inteligência gera recursos para você sobreviver, se sobressair em situações. A sabedoria, ela é focada no entendimento de você dentro do universo e você de uma forma a desprender-se, a necessitar menos o possível de qualquer outro aparato.
Por que eu preciso ouvir que me amam? Por que constantemente eu peço para o meu amado, minha amada, você me ama? Você nunca diz que me ama? Você nunca me dá presente? Você nunca elogia o meu ser? Você nunca me elogia? Por que eu sinto tanta necessidade de elogio? Por que eu sinto tanta necessidade de confirmação ou afirmação? Porque se eu tenho a sabedoria de quem eu sou, eu simplesmente vivo isso, exercito isso. Mas à medida em que eu não permaneço na sabedoria, não a desenvolvo, a minha inteligência vai levar para outros lugares, vai levar para valorizações específicas por onde daqui a pouco eu vou precisar sim fazer certas relações. Eu tenho que me vestir com coisa cara para parecer importante. Eu tenho que estar muito bem produzido externamente para dar a impressão de que eu estou bem. Eu tenho que tirar fotos em lugares requintados para passar a impressão de que eu mereço isso. Ou quando eu ganho um presente, eu tenho que fotografar esse presente. O meu amor está me dando. Mas não é entre você e o teu amor, porque que todo mundo tem que saber. Eu quero que saiba que eu estou sendo valorizada. Eu quero que saiba que eu sou importante para alguém. Compreendendo? Essa carência nossa em tudo. Ela se dá porque está muito desenvolvida neste tempo. A inteligência está em voga. A inteligência, o performance de cada um, de criar, de inovar, está muito valorizado nas muitas áreas. Mas a sabedoria, não. Ela não é um atrativo. E quando não, ela desponta no momento de uma ansiedade, de uma dor, de um sofrimento, daquele que sentindo extremamente e agora pode pagar por um sábio, ele busca. Ele vai buscar, vai atrás, e os que não vão ter que se contentar com as suas posições, com os seus ouros, suas joias, vão ter que se contentar com o seu buque, vão ter que se contentar com esse comércio, essa transação de fazer parecer. Nós fazemos associações. E se o fulano está final de semana, agora descansando, ele está bem. Havia até um slogan. Eu tenho ainda um carro, que é um Fusion, e quando lançaram ele, o slogan dele era: você fez por merecer. Então, esses slogans, eles já vêm exatamente para trabalhar esse tipo de coisa. Não importa que você esteja endividado ou não, a ideia de que você fez por merecer para ter um carro de luxo, um carro que tremendo, né? E veja agora a consequência disso, que uma foto minha tirada numa praia famosa tem muito mais valor do que uma foto minha tirada agora aqui na rua da minha casa, ainda que tenha uma paisagem linda, ainda que seja um lugar belíssimo. Porque eu tenho que passar a ideia de que eu estou vivendo. Por quê? Quem é que me preocupa com isso? Aí você pensa, mas por que eu faço isso? Qual é o sentido? É uma voz dentro de você. É uma voz dizendo que você não é feliz. Então faça alguma coisa. E na ideia dessa preocupação, o meu espírito, minha consciência, que quer ser feliz, ela transmite essa carência. E então o que eu faço associações. Acho que está bonito assim, eu acho que assim vale a pena. Com isso eu consigo suportar mais. Com isso eu estou bonito na foto. Se alguém me elogiou, opa, e meu esforço valeu a pena. Compreende como é que é a questão da compensação? Sofri, mas valeu a pena. Vivemos assim. Estamos distantes, longe de vivermos uma felicidade plena, porque a nossa inteligência nos levou para um lugar onde é desprovido disso. Ninguém substitui a sabedoria. Não existe nada que substitua a sabedoria. E nessa falta dela, a inteligência, arrogante muitas vezes, egoísta muitas vezes, orgulhosa muitas vezes ou quase sempre,
ela cria agora sósias, situações, associações, para dar a impressão que tudo está bem, ainda que esteja desmoronando, ainda que seja a história completamente diferente daquela em que está sendo apresentado ali. Oh, meu Deus, mas o Senhor diz, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Existe como reverter isso? Claro. Existe como eu fazer agora eu encontrar a sabedoria que vai me trazer paz, se é pelo que você está falando, reverendo, se é o que eu entendi que você queira dizer, ou parte disso, é que eu encontrando a sabedoria, eu encontro satisfação, eu encontro gozo, eu encontro felicidade, eu encontro paz, eu encontro saúde. É verdade. A sabedoria, ela patrocina muitas coisas. Mas agora, para mim voltar a ela, o que eu faço? Bom, se a sabedoria, se Deus dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, então aonde eu devo buscar? Em Deus. Então isso chama-se o quê? Uma conversão. A conversão do quê? Do meu tempo, da minha disposição, do meu empenho para agora uma área em que eu necessito muito. A minha conversão agora significa dizer, eu me entendi que daqui, cada vez mais para frente, eu vou ter mais experiência ou até mais valorização, se é o caso financeira, mais propriedade, se eu sou investidor, mais bens, se eu continuar, mais carência. Inevitavelmente não se pode negar isso, aquela real felicidade, não. Você pode ter até mais festa, você pode ter mais presente, você pode ter mais dinheiro, mais passeios, porque é natural. Isso a inteligência pode gerar através, são frutos de uma vida com inteligência e trabalho. Vai gerar isso. Mas agora a felicidade não. Aí já é outro papo, já é outra coisa. Ela se dá pela conversão, pelo entendimento de si. Quando eu me entendo, quando eu me conheço, quando eu sei de certas coisas, aquilo me satisfaz. Então a conversão vem agora nesse sentido de está na hora de parar, ou está na hora de dar um tempo. Gente, para que mais uma propriedade? Para que mais um carro? Para que mais? Para que mais empresa? Por que não agora encontrar o gozo disso tudo? E não a alegria de um jogador. Porque tem gente que está ali entorpecido pelo jogo. Estou jogando, e enquanto estou jogando, a adrenalina está comigo, e eu sorrio, eu vibro, e eu grito como um jogo de truco, como um jogo na roleta, alguém que está ganhando, um turf, sei lá o que for. Então, ela produz isso. Então, a alegria de jogador não é a felicidade. A alegria de jogador, ela está na presença ou na perspectiva do jogo. Ele acabou, por isso, então, de muitos quando se aposentam ou ganham uma idade, perdem a alegria de viver, perdem o gozo da vida, perdem o sentido de viver, porque o jogo acabou. Acabou o jogo. E o que me traz agora? O que renova a minha adrenalina? O que renova agora a minha alegria? O que renova agora a emoção? Não tem. Agora estou velho. Que droga de vida é essa? Nos joga como velhos, como peça com defeito, mas eu estou vivo. E agora, tendo dinheiro, eu não posso dispor de nada, não tenho o prazer, não tenho paladar na minha boca para comer, para saborear o sabor exótico ou simples de qualquer coisa. Tudo é insosso para mim, tudo é isopor na minha boca. Hoje não tenho mais vigor de sexo, eu não tenho mais alegria. E por fim, estou vegetando, mas estou vivo. Aí começa o drama. Mas eu estou vivo. E eu tenho medo da morte. Ou eu não sei o que é a morte. Compreenderam? Então, para que você plantar uma coisa dessa na tua vida?
A sabedoria, não, ela te acompanha, ela edifica você. Não nesse ritmo de jogador, mas no ritmo humano. De crescimento, de normalidade, não desprover, ela vai também com a capacidade e com sabedoria você vai conquistar, ter, vai se administrar e tudo mais. Administrar-se nisso não é só no que você ganha do trabalho, mas é colocar nele alegria, colocar nele também o teu tempo, é se organizar dentro de uma estrutura que você pode viver. Exatamente aquelas comparações que você faz. Daquele que tem avião para ir para tudo quanto é lugar e o outro que de bicicleta é feliz. Aí você diz, como que pode ser feliz? Pode, porque ele tem sabedoria. Não é questão que tem que ser pobre. Tem gente rica que tem sabedoria. Mas não são todos. O caminho que leva a isso é um caminho mais de jogador em busca de riqueza. Porque quando você busca, coloca a inteligência é uma apanágio, é um grande alavancador de riqueza. A inteligência, o aprendizado, o desenvolvimento, o intelecto. Só que ele tem seu limite, mas ele é um alavancador. Agora outros agregam nisso sabedoria e não se deixam levar. Inteligência, você está a meu serviço, aqui, e você não supera o que é da sabedoria. Porque a sabedoria diz, viva. A sabedoria diz, você é importante, tenha ou não. A sabedoria posiciona você no patamar de paz, de alegria, de constante, que não é a conversa daquele que vive pela inteligência. Ah, agora eu vou fechar um novo contrato, agora eu vou fazer assim, não vou errar como errei vez passada, agora eu estou na perspectiva de alguma coisa, agora eu estou esperando que a economia mudando, os informes, os especialistas, agora. Essa é a inteligência. Ela gera essa expectativa e você vive sobre essa ansiedade e como não ter depois sofrer de ansiedade. Porque você está num patamar daí que sempre você está aguardando algo. E sempre está correndo atrás de algo. E sempre está... A sabedoria diz não. Está em você, meu querido. Não tem o... Você não precisa da promessa do amanhã. Você vive do hoje. Você vive do agora. Uau! Que alegria! Você abraça as oportunidades como abraça. Tem gente que passa a sua vida e não vive o amor. O amor, digo, entre pessoas mesmo. O outro já não, ele vive esse amor. Ele tem amigos, ele tem uma relação de amor. Seus gestos são gestos carinhosos. Ele cumprimenta, ele abraça, ele beija, ele tem todo um contexto que o torna diferente. Já o outro não. Na formalidade e que exige o momento, a direção que ele toma, ele segue aquilo. Então ele se esmera naquele padrão. E se preciso parecer agora insensível, vou parecer. E se preciso agora tomar uma postura durona, eu tomo. E se preciso agora aprender a etiqueta do meu trabalho profissional, eu vou exercê-la. Porque me faz bem, eu ganho, porque reconhece a minha autoridade. E como eu já disse, e se você é visto no final de semana num veleiro, todos, ou toda, a grande maioria do mundo vai achar ele está bem, está curtindo pelo menos. Ou tem essa condição, essa oportunidade de estar curtindo. Então, veja como é tremendo, né? Porque você projeta uma coisa e tem receptividade nisso. Os outros até admiram e desejam. Por fim, é um embuste, é uma mentira, cai por terra. Não tem nada a ver com isso. Mas você, se de repente já se desgastou muito, de repente você já investiu muito recurso para áreas que agora você está vendo que não são, verdadeiramente não podem produzir o que realmente você deseja. Mas você está escravo do padrão de vida que você tem. Você está escravo das viagens que você faz. Não, porque não interessa, mas todo ano eu viajo. Coitadinho, meu vizinho não conhece nada. Eu já fui para o Nordeste, eu fui para o Sul, eu fui para o Centro-Oeste, eu fui para outros países. Compreenderam onde é que fica a coisa? Se você é um escravo disso, de outras tantas coisas, como a troca de carro, como os compromissos sociais, como todas as outras coisas. Então daí você não vai ter coragem de mudar isso.
porque vai te assustar a possibilidade de cair, de não ser mais reconhecido. Olha o reconhecimento. Porque eu sou um emergente hoje na sociedade. E amanhã, olha, não é mais um emergente. Eu não renovei a pintura da minha casa final de ano. Eu não fiz um arranjo. Foi com a mesma roupa na última festa. Apareceu com a mesma roupa. O ser humano tem muito medo. Esse é o signo do medo. Então, essa inteligência busca, trabalha por esses parâmetros. Teu sentimento, eu tenho medo, eu não quero ser reconhecido. Eu prefiro não ir, mas não quero que me reconheçam assim. Não quero que me vejam assim. Então a tua inteligência vai criando. E vai levando você para um caminho de muita entrega. Entrega no sentido de exige muito de você. E você não percebeu, mas você está renunciando. Você está abrindo mão de coisas que foram naturalmente dadas para você. Enquanto a sabedoria diz, está aqui meu filho, curta, está aqui meu filho, aproveite, viva meu filho. E não são poucos que, com licença, não são poucos que dizem, eu não vi meus filhos crescerem. Eu não estava em casa quando os meus filhos cresceram. Por quê? Mas é necessidade. Não. A necessidade você tem de viver com felicidade. Mas hoje a necessidade é um artifício que você diz. Eu me lanço como aquele que rouba e diz, foi por necessidade. Aquele que mata e diz, foi uma ocasião, gerou isso. Compreenderam como estamos desprovidos? Então, o Senhor dá sabedoria. Volte a Ele, querido. Volte. Você já tem o conforto. Agora, submeta a tua inteligência ao convívio da sabedoria. Você não irá matá-la. Você apenas vai colocar limite. Você vai fazer aquele jogo, mas não vai jogar tudo que você tem. Você não vai entrar compulsivamente. Por que hoje tudo no ser humano é exagerado? A ansiedade sempre o ser humano teve, mas a ansiedade hoje é exagerada. A compulsividade hoje é exagerado. Tudo no ser humano hoje é exagerado. Por quê? Porque nós estamos vivendo tal qual o comportamento de jogador. Jogador que sempre perde para casa. O mundo sempre vai vencer. E o final disso é que vai mostrar se você vai levar o teu prêmio ou não. Muitos no meio da casa infartam, são levados de maca, outros ali morrem. Las Vegas que diga isso. Aqueles suntuosos hotéis que são cenários de mortes, assassinatos, suicídios e tudo quanto é tipo de coisa, descontroles. Alguns se enriquecem, a grande maioria empobrece e se mata ou morre por isso. Vamos ver então o final da vida é que vai entregar, mas não precisa se submeter a isso. Converta-se. Volte agora para a sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Você vai conhecer o caminho que te faz feliz. E você vai ter o entendimento que você necessita ter para ter uma vida feliz e saudável. Que Deus o abençoe. Não deixa que uma coisa boa como é a inteligência, como é o teu carro. Você tem um carro de um motor bom, mas descontrolado esse carro é uma arma. A inteligência agora superativa, potencializada, hiperestimulada, agora em direção de coisas gananciosas, de egoísmo exacerbado. Esse tipo de coisa, ele torna você um escravo e uma vítima. O que eu quero dizer é não seja vítima disso. Coloque freio, coloque medida, coloque agora parâmetro e quem vai colocar isso é a sabedoria. E se você estiver hoje na iminência de teu companheiro de trabalho não tem sabedoria, ele tem um conhecimento funcional apenas, ele não tem sabedoria, os outros você não encontrou essa sabedoria, Deus tem. E Ele está esperando para te entregar, tá bom? Que Deus o abençoe e que você viva com sabedoria. Coloque a inteligência a teu serviço e ela não venha saqueá-lo.
Não venha fazer da tua vida uma canibalização, uma autocanibalização. Bem, que Deus o abençoe. Estaremos unidos, se vocês assim acharem conveniente, estaremos aí na próxima semana juntos também. Jéter querido, irmã Jéssica, pessoal do Rio Grande, irmão Aguinaldo, irmã Marli. Aliás, amanhã, sábado, às 16 horas, eu sou convidado da irmã Marli França e o irmão Aguinaldo no programa lá na Rádio Melodia. Nós vamos ter um momento de participação lá no programa. Quem queira acompanhar, Melodia FM, aqui de Foz do Iguaçu. Irmã Adriana, minha esposa e outros tantos que vão aparecendo no decorrer do tempo, e a maior parte das pessoas depois, eles na verdade acabam assistindo posterior. Fica aqui o meu carinho a todos, que Deus os abençoe. Espero que vocês não tenham perdido o tempo de vocês ouvindo. Aqui, irmã Clarinda, mais aqui, irmã Rosmarie, Clarinda, irmã Cristina, irmão Kleber, a irmã Nemarie, irmã Laura, lá o pessoal do Lavacar também, o irmão Odete Mareco, que pessoal lindo, pessoal querido demais. Que Deus os abençoe. Amo vocês e ame tua vida com sabedoria. Se ame e ame a vida porque Deus te ama, tá bem? Até a próxima. Deus abençoe a todos.